Então hoje o nosso episódio de Nutriflix é: quero emagrecer, mas sou viciada em doce. O que fazer, Nutri? Não é brincadeira e muito menos controlável por força de vontade. Se você sente um vício por doce, se essa é a sua realidade, continue comigo até o final, que você vai descobrir aqui o que está causando esse desespero por doce. E não é normal sentir vontade de comer doce o tempo todo. Agora, também não é normal você ter que restringir o doce da sua vida. Então, o que fazer? O desejo pelo açúcar, pelo doce, pode fazer a pessoa se sentir realmente viciada. Porque é muito difícil superar essa vontade descontrolada. E por mais que ela saiba que precisa emagrecer, saiba que o açúcar em excesso é um grande vilão, ela não consegue conter este desejo. E às vezes você não consegue levar adiante um tratamento de emagrecimento, você para no meio do caminho, você desiste por esta vontade de comer doce o tempo todo. Mas será que você está condenada, então, a se manter obesa porque esse vício não vai embora? Atenção, isso não é condenação e eu vou te revelar como se livrar desse vício pelo açúcar sem sofrimento nesse vídeo, até o final. Você já parou para pensar que antigamente os nossos avós ou seus pais, eles consumiam açúcar? Eles comiam doce, eles consumiam pães, arroz, carboidratos refinados, doces eram típicos em casa. Isso já existia a vida inteira. O açúcar da cana-de-açúcar, desde a rapadura, é algo tradicional, antigo. E essa história do crescimento dos níveis de diabetes, do crescimento da obesidade, ele veio agora. Não é que as pessoas não consumiam o açúcar da cana-de-açúcar, elas já consumiam. Mas por que então, a partir de agora, nos últimos 10, nos últimos 20 anos, as pessoas têm desenvolvido cada vez mais obesidade, resistência insulínica, problemas com açúcar? Hoje, a maior parte dos produtos alimentícios, até mesmo os alimentos salgados, tem o famoso açúcar oculto na composição. Quando nós falamos aqui nesse doce, são todos os alimentos que, quando consumidos, se transformam em glicose de forma rápida, certo? E lembrando também que não é só sobre o doce, a sobremesa. Tudo que se transforma em açúcar, em glicose dentro do nosso corpo, são as farinhas refinadas também, que nós não podemos esquecer. Sabendo desses pontos, agora nós vamos tratar as causas. Porque não adianta eu te falar o seguinte: olha, já que você quer emagrecer, tira o açúcar da sua vida que vai resolver. É o caminho do fracasso. Parar de comer doce para emagrecer é o caminho do fracasso. O caminho do sucesso no emagrecimento é entender os mecanismos do seu organismo, o que acontece quando você consome os alimentos, e aí sim agir com estratégia para que ele não tenha tipo um efeito rebote sobre você e aumente seus níveis de ansiedade, aumente a sua vontade de comer desesperada. Parar de comer doce não é o caminho para se livrar do vício do açúcar. Existem alguns sintomas de abstinência do açúcar, que são bastante semelhantes à abstinência de drogas. O que você pode sentir se você está com sintomas de abstinência? Quando você fala o seguinte: vou começar a emagrecer, Nutri. Então, segunda-feira eu vou começar essa dieta e eu vou tirar o açúcar da minha vida. Você tira o pão, tira o macarrão, tira o açúcar, tira o chocolate, tira tudo que você consumia de açúcar. E, de repente, passa ali 2, 3 dias, você começa a se sentir fadigada, cansada, com dores no corpo, com fraqueza muscular, muitas vezes depressiva. Pode ser que em momentos, até mesmo após a refeição, com sudorese, sensação de estar sem força, sabe? E o pior, mau humor e comportamento irado, agressivo. O mecanismo que causa compulsão, que causa esse vício por doce, está relacionado à resistência insulínica. O centro do problema não é você comer uma sobremesa, não é você comer um pão. O centro do problema está na resistência insulínica causada pela falta de estratégia e falta de inteligência ao escolher a sua alimentação. Novamente, quem manda é o hormônio. O desequilíbrio na insulina, que é um hormônio produzido lá no nosso pâncreas, e também um aumento do hormônio do estresse, que é o cortisol. Além disso, a deficiência de minerais são as reais causas
do seu vício por doce, da sua vontade de comer o tempo todo, da sua compulsão por açúcar. Está aí a raiz do problema. Vamos às nossas causas. Eu quero que você aprenda. Então, a causa número 1, distúrbio hormonal causado por não saber combinações de alimentos. Quando você ingere um alimento que ele se transforma em glicose dentro do seu organismo, então é um tipo de açúcar ou um tipo de carboidrato refinado, ou mesmo um alimento que pode ser salgado, mas tem esse açúcar oculto na composição, esse consumo exagerado é constituído por alimentos que se transformam em glicose dentro do seu corpo e atrapalham ali a questão da tua insulina. Então, quando você ingere um açúcar, um carboidrato ou um açúcar oculto em excesso, você faz com que tenha uma liberação de insulina aumentada pelo seu pâncreas. O que faz também que o seu organismo entenda que precisa repor energia que foi embora. Logo, ele precisará comer mais açúcar e voltará a estimular a insulina sucessivamente, favorecendo a compulsão alimentar e fazendo com que o seu corpo entenda que você precisa de açúcar e carboidrato o dia todo. Sabe aquela sensação que você não consegue viver se você não comer um pão? Sabe a sensação que você não consegue viver se você não comer um doce? Essa sensação, ela é real. Ela não é psicológica. Ela é uma sensação causada pela resistência insulínica. Você consumiu muitos alimentos de alto índice glicêmico, que se transformam em glicose de forma rápida. A digestão e absorção desses alimentos é muito rápida e te dá um pico de glicose. Quando você tem um pico de glicose na corrente sanguínea, que é um pico muito alto, o seu pâncreas produz muita insulina para o quê? Para captar essa glicose e levar para dentro da célula. Até aí é um mecanismo perfeito, mas esse mecanismo ele vai ficando tão excessivo, a quantidade tão excessiva de glicose no sangue. Então, chega muito açúcar no teu sangue. Quando chega grande volume de açúcar no sangue, tem que produzir grande quantidade de insulina. E aí a insulina começa a não fazer o seu papel de forma real, que é captar a glicose e levar para dentro da célula. E como a insulina começa a ficar resistente, ela não faz o papel dela de levar a glicose para dentro da célula, você fica com muito açúcar na corrente sanguínea. E você faz esse pico de glicose, e como a absorção desse açúcar é muito rápido, porque ele não foi bem combinado, no mesmo momento que você tem um pico, você tem uma queda muito brusca também. Isso nós chamamos de montanha-russa da glicose. Essa montanha-russa da glicose é o que causa sintomas como mau humor, cansaço, indisposição, fraqueza, desânimo, todos esses sintomas que são da abstinência do açúcar ou da descompensação. E aí você entra no que nós chamamos de loop do açúcar. Loop do açúcar é consumir glicose, sentir bem, sentir energia. De repente deu esse pico, a minha insulina foi lá e captou, deu aquela queda, eu senti fraqueza, não senti bem. Essa queda dá vontade de comer mais, você vai lá e come mais. E você passa o dia inteiro comendo para melhorar o sintoma de hipo e hiperglicemia. Hipoglicemia, baixa de açúcar no sangue. Hiperglicemia, alta de açúcar no sangue. Você come alimentos que te dão pico de glicose e causam uma hiperglicemia. De repente, tudo que é hiper, baixa muito rápido também. Se baixou muito rápido, te dá a hipoglicemia, que é a falta de açúcar no sangue de uma vez. É tudo muito repentino. E aí você tem que comer mais açúcar. Por isso que você fica toda hora com vontade de comer açúcar, com vontade de comer doce. E por isso, então, que você desenvolveu resistência insulínica, diabetes tipo 2. Então, você, sabendo combinar os alimentos certos, que falem a linguagem dos seus hormônios e que não causem essa montanha-russa, você vai começar a equilibrar os níveis de hiperglicemia e hipo, você não vai ter mais esses picos severos, e aí você começa a ficar mais se sentindo melhor. Quais são os gatilhos internos que disparam o despertar do desejo do açúcar? A primeira causa são as deficiências minerais. Alguém já te falou que pode ser que esteja faltando cromo ou magnésio dentro do seu corpo e por isso disparou o gatilho de desespero por doce, ansiedade e compulsão alimentar? Porque compulsão alimentar, ansiedade e vício por doce é uma tríade que elas andam juntas. E para solucionar esse problema, não é parando de comer, e sim comendo melhor. Melhor qualidade.
E a deficiência de minerais é uma grande causa. Os dois minerais chaves para quando a gente está com vício por doce e ansiedade é o cromo e o magnésio. O cromo e o magnésio, esses são minerais que podem te ajudar a converter, a mudar esse vício pelo açúcar. Quando nós estamos com deficiência de magnésio, que é uma das principais causas do desejo desesperado por doce, nós não conseguimos ficar sem o açúcar. A gente fica sentindo assim que é incapaz, que é impotente, mas não é. O teu corpo está com deficiência de um mineral que regula todo esse metabolismo. Esse mineral, o magnésio, ele tem um papel crucial na regulação da atividade de várias glândulas endócrinas, incluindo as glândulas da paratireoide, da tireoide, além de influenciar na produção e na ação de hormônios como estrogênio, progesterona e o cortisol. O estrogênio e a progesterona são os dois hormônios femininos mais importantes para o metabolismo de emagrecimento da mulher. E o cortisol é o hormônio relacionado com o estresse. Quando nós estamos com um aumento muito grande do cortisol ou um distúrbio no cortisol, nós aumentamos a ansiedade e a compulsão alimentar. Então, se nós não temos magnésio dentro do nosso corpo, nós temos uma baixa ação dos hormônios estrogênio, progesterona e cortisol. E a interação entre eles não fica legal quando nós temos uma baixa do magnésio. Afeta tudo, desde o metabolismo até o ciclo menstrual. E também a resposta ao estresse. Então, tanto a mulher que ainda menstrua, desequilibra muito o ciclo menstrual, como a mulher que já está na menopausa, o magnésio é fundamental para que ela consiga ter mais energia, disposição e emagrecer, e tanto também para regular a questão do estresse. Então, a primeira coisa que eu te indicaria hoje, se você tem muita compulsão por doce, é que você busque o seu médico e faça os exames de cromo e magnésio. Quais são as dosagens no seu sangue? Faz os seus exames. Porque se você já está com uma deficiência, você precisa de suplementar, não basta só nos alimentos. Lembrando que as doses de referência, os números de referências do exame, para você não ter compulsão por doce, tem que estar bem acima. E aí o médico vai te ajudar a orientar sobre isso. Quem tem pressão alta, magnésio é fundamental. Quem quer melhorar a concentração, energia, disposição. Quem quer que o metabolismo funcione melhor. Mas quando você vai comprar um magnésio, ou saber sobre magnésio, você fica sempre com dúvida. Existem vários tipos de magnésio, não é? E eu vou te explicar características de cada um, porque não existe um magnésio melhor ou um magnésio pior. Existe os sais de magnésio e a indicação deles para cada pessoa. E você tem que observar para o que você está usando. Então, o primeiro é o óxido de magnésio. O óxido de magnésio é conhecido por sua estabilidade e também por ele não ser solúvel em água. Ele resulta numa menor absorção pelo intestino. Apesar disso, frequentemente ele é utilizado como um antiácido para aliviar a dor estomacal e atua também como um laxante em curto prazo, oferecendo um alívio rápido de problemas digestivos. E aí nós temos também o carbonato de magnésio. Esse tipo de magnésio, ele é amplamente recomendado para tratar condições como úlcera, refluxo, problemas gástricos, síndromes relacionadas também com deficiência de produção dos ácidos estomacais. O terceiro tipo de magnésio é o cloreto de magnésio. O cloreto de magnésio é valorizado por sua capacidade de melhorar a disponibilidade das vitamina D e fortalecer o sistema imunológico, especialmente contra doenças respiratórias e intestinais. Sua forma facilmente absorvida, faz com que ele seja mais popular. É um suplemento mais popular que você encontra, mais baratinho também, mais fácil de encontrar. E aí nós vamos para um outro que chama magnésio quelato. Ele é especificamente, tem que ser usado com prescrição médica ou do seu nutricionista, Ele é uma forma moderna que combina o magnésio com o aminoácido glicina, criando uma molécula altamente disponível e absorvível. Ele é maravilhoso, Particularmente, ele é o mais indicado para pessoas que têm deficiências de magnésio, oferecendo uma suplementação eficaz sem efeitos laxativos comuns nas outras formas do magnésio. Aí nós temos também o L-treonato de magnésio.
Essa forma de magnésio, ela é notável pela sua alta absorção também, capacidade de atravessar até mesmo as barreiras ali intestinais, melhorar a função cognitiva, aprendizado e memória. E aí tem o magnésio dimalato. O magnésio dimalato, ele é eficaz na redução do estresse, da ansiedade, da depressão, além de contribuir para a melhoria de condições de arritmias cardíacas. E aí você vai ver também que tem o magnésio taurato, que é excelente também. O magnésio taurato é a combinação de magnésio com taurina. Ele oferece benefícios múltiplos, incluindo melhora do desempenho esportivo, redução de doenças cardiovasculares. Essa fórmula do magnésio taurato, ela é particularmente eficaz para quem tem pressão alta, para proteger contra a arritmia e quem faz muito exercício físico, tá? Agora, para o nosso caso aqui, que é a compulsão por doce, eu recomendaria para vocês o magnésio dimalato. Normalmente, a suplementação de magnésio é de 200 a 400 miligramas, dependendo da sua deficiência. Então, é muito importante fazer o seu exame primeiro e conversar com o seu médico ou com o seu nutricionista sobre a necessidade de uma suplementação. Então, o ideal é, se você tem vontade de comer doce, que desespero por doce, todos os dias tem que ter vegetal verde escuro no seu prato do almoço, no seu prato do jantar. Eu recomendaria 2 folhas de couve, ou três buquezinhos de flores de brócolis, ou então até mesmo o espinafre é muito importante. São todos os vegetais que são verde mais escuro. Ora pronobis também. Eles são riquíssimos, além de ser rico em ferro, é rico em magnésio. A beterraba também é rica em magnésio. E aí o segundo mineral que nós vamos falar é cromo. O cromo, ele é um mineral que participa de várias fases do metabolismo dos carboidratos e ele aumenta a ação e a sensibilidade do hormônio insulina. Então, quando a gente está com uma suplementação ou consumindo alimentos ricos em cromo, você consegue fazer com que a sua insulina trabalhe melhor. O cromo auxilia no tratamento de resistência insulínica, no tratamento de diabetes tipo 2, pois ele regula os receptores de insulina nas células, além de aumentar e prolongar o efeito do hormônio no corpo. O cromo ajuda a controlar a glicose, porque aumenta a sensibilidade da insulina nas células, o que faz com que a glicose circulante no sangue seja mais equilibrada, promovendo um controle do diabetes, da resistência insulínica. Ele é encontrado em castanhas, principalmente castanha do Pará, castanha de caju, tem muito cromo, carne vermelha. E você também pode suplementar o cromo. A suplementação de cromo também é vendida aí nas farmácias, mas é importante você fazer o seu exame para dosar o cromo no seu sangue, para saber como é que tá, e aí buscar o seu médico para saber a dosagem, para saber se você precisa ou não. Se você está com sobrepeso e obesidade, com certeza uma suplementação de cromo vai ser um grande aliado no seu emagrecimento. A próxima causa é a sua primeira refeição do dia. É o seu café da manhã. O café da manhã, ele pode determinar o seu ganho de peso ou o seu emagrecimento. Ele pode determinar a sua ansiedade, a sua compulsão alimentar o dia inteiro, e ele pode determinar o seu equilíbrio também e não ter os picos de fome. O café da manhã, ele precisa ter alto teor de proteínas. Se a mulher não tiver proteína, ela não vai conseguir emagrecer. E o café da manhã, rico em proteína, ele não só ajuda no emagrecimento, como controla o seu desejo por açúcar durante todo o dia. Ele reduz o seu apetite ao longo do dia. Consumir qualquer forma de proteínas no café da manhã irá garantir que o seu corpo fique saciado, que não aumente os níveis de açúcar no sangue e que você não tenha essa montanha-russa dos hormônios. Um café da manhã ideal para quem tem vício de açúcar seria um iogurte natural com frutas, ou uma vitamina ali que você liquidifique leite ou leite de coco, com um abacate, que é uma fruta maravilhosa no emagrecimento, porque ela tem mais gorduras. Outro café da manhã perfeito são ovos. Às vezes você fala, mas eu tô enjoada de comer ovos. Mas será que não é o jeito de fazer? Você pode fazer um pão de queijo de frigideira que vai 2 ovos, uma broinha de frigideira que vai ovos, tem muitas receitas ali no meu Instagram. Você pode fazer um ovo mexido com bacon, com queijo, um omelete invertido.
Se eu fosse para escolher o melhor café da manhã, seriam ovos. Outras proteínas importantes para o café da manhã, tem gente que não gosta de ovos, seriam o frango, o abacate, os queijos, qualquer tipo de queijo, a coalhada, são elementos fundamentais. Acrescentar a proteína na dieta muda o seu jogo. Muda completamente. Outra coisa importante para você já fazer: mantenha-se hidratado do jeito certo. Quando falta água, aumenta a ansiedade. Quando falta água, aumenta a vontade de comer doce. Então, em jejum, 500 ml de água, sempre 2 copos de água antes de cada refeição. Você não pode chegar à noite com sede. Quem tem sede à noite está desidratado. Então, consome mais água, porque você acorda desidratada e vai tomando água durante todo o dia. Tem alguns estudos que já mostram que a pessoa que bebe bastante água, elas aceleram a sua taxa metabólica basal em até 30%. Então, o aumento do consumo de água aumenta o metabolismo em até 30%. Então, agora, principalmente, vai começando o frio, a gente esquece de tomar água. Mas é o básico que funciona. Começa o seu dia tomando água, querendo ou não, porque você tem que hidratar a sua máquina. Então, sempre a quantidade de água para acelerar o metabolismo é de 25 a 35 ml por quilo de peso. Então, se você tem 100 quilos, multiplica aí por no mínimo 25, no máximo 35, que seria o ideal. Outro ponto fundamental: vigie o seu sono. Quando você se priva de sono, você aumenta o seu estresse. Uma das principais causas das pessoas que desejam muito doce. Portanto, certifique-se que você está dormindo a quantidade certa. Não tem uma quantidade de horas certa, né? Em média de 6 a 8 horas de sono, mas sono repousante, sono na hora certa. Não durma muito tarde. Outro ponto: consuma o seu doce favorito e não inventa um doce fit. Porque esse doce fit ou fitness, ele não vai tirar a vontade de comer o doce que você tem culturalmente vontade de comer. O dia que você está com vontade de comer a goiabada lá da cidade tal, ou aquele bolo que você gosta, não adianta você inventar uma versão fitness dele, não vai te tirar a vontade. É mais fácil, então, você comer esse doce sempre após a refeição, que é o melhor horário do doce, em porções menores, sentindo o prazer do alimento e sem culpa. E opte por doces mais naturais possível. Um doce de fruta, um chocolate 50%, uma bananada, uma fruta mais docinha, uns doces mais puros, que às vezes tem só a fruta e o açúcar, mas ele é um doce mais puro. Então, o que seria um doce ruim, no meu ponto de vista? Um sorvete, que tem muita gordura hidrogenada, umas sobremesas que tem camadas de bolacha, camadas de cremes com amido, e ainda assim camadas de doce. Então, essa sobremesa, ela é uma mistura de gordura hidrogenada com açúcar. É a pior mistura que você pode fazer. Não é um pouquinho de açúcar que você coloca no café. Não é um pedaço de doce que você consumiu de sobremesa. E sim, o excesso de consumo de gordura hidrogenada somado ao açúcar. As bolachas que você compra, os chocolates que você compra, os doces que você gosta, são misturas de gordura hidrogenada, corantes, conservantes e açúcar. Esta mistura é a mistura que vai te levar à obesidade e à doença. E com essa aula que eu tentei colocar assim, muito claro, tudo que acontece dentro do seu corpo, eu finalizo te deixando um desafio. O meu desafio é que você coloque em prática tudo que a gente falou aqui. Aumente a hidratação, coloque proteína no café da manhã, faça os seus exames de cromo e magnésio para ver se está com alguma deficiência. Estando com deficiência, comece a suplementar. Você vai sentir muitos efeitos. E já coloque também mais magnésio e cromo na sua vida. Você vai começar a melhorar aí a sua relação com o doce. O doce não é veneno, o doce não é vilão. O vilão é falta de estratégia, falta de entender o que acontece dentro do seu corpo e usar as coisas gostosas da vida, sim, mas as coisas mais naturais possíveis. Combinado, pessoal? Um beijo, fique com Deus e obrigada pela companhia!